Silverchair, tá aí uma banda que lá no começo dos anos 2000 a gente zoava até os fãs ficarem pau da cara. Como uma das tantas bandas que viveram aquele cenário do pós-grunge, eles tentaram reviver aqueles anos dourados dos anos 90, dos flaneleiros dos tempos de Dante. E claro, dividiram opiniões entre os que amavam e os que odiavam. Os eternos hiteiros com a melancólica Anna Song e a Freak, que mais lembra uma espécie de música do Nirvana recuperada de algum B-side da saudosa banda. Eu falo isso com todo o respeito, tá? Não tô tirando sarro. Deixou a vida de vários pré-adolescentes roqueiros mais colorida. Ou não. Marcou uma época em que era cada vez mais difícil encontrar bandas de qualidade. Vamos falar sobre a história deles. Silverchair nasceu por volta de 92 em Newcastle, na Austrália, terra do Midnight Oil e do saudoso INXS. Os meninos ainda estavam na escola e eles resolveram se juntar e formar uma banda, mas havia um porém nessa pinga toda. No começo eles não tinham instrumentos, daí os quatro brothers, Daniel Jones, Chris Jono, Ben Gillis e Tobin Finani faziam uns sons ao estilo rap, o que no final não passava de uma zoação. Mas aí o Mr. Daniel resolveu comprar uma magrela de 6 cordas, o que influenciou o Tobin a comprar uma também, o que o tornou o segundo guitarrista da futura banda deles. Ben assumiu a batera e o Chris o baixo. Todos eles eram bem piazitos e quando ensaiavam davam uma mixórdia sonora dos diabos. O Daniel Jones gritava feito louco suas letras de ódio e dor, e nenhum dos outros caras tinham grandes técnicas e entrosamento com seus respectivos instrumentos. No começo o nome da banda era Innocent Criminals, o que fazia jus àquele comportamento mais primitivo e juvenil lá do começo. Bom, depois de arriscar vários ensaios, o Tobin larga a banda e vai embora para Inglaterra. O restante segue a toada e continua com a banda. E aí eles fazem vários shows na noite, tocando basicamente covers aí do Sabbath, do Led Zeppelin, do Deep Purple e de outras classiqueiras mais aí. Tudo era bem tosco e fora de esquadro nesse começo de banda, mas os moleques tinham atitude, fato. Bom, a coisa tava tomando corpo e eles ganharam um concurso de bandas com uma moda chamada Tomorrow. Daí eles ganharam a gravação de um CD, um videoclipe e a música foi tocada numa rádio. Com essa repercussão toda, não demorou e eles assinaram um contrato com uma subsidiária da Sony, a Murmur, e lançaram a primeira single em 95, uma versão melhorada da Tomorrow, já com o nome de Silverchair. Essa single pegou bem e na sequência eles lançaram a Pure Massacre, que rendeu uma boa audiência também. E a primeira bolacha deles teve seu lançamento antecipado, a Frog Stomp. Se você conheceu a banda pela Freak, esquece, velho. Apesar desse grande hit deles se parecer muito com o Nirvana, o Frog Stomp respira o groove pesado de um Alice in Chains com um Stone Temple Pilots mais jovem. Simplesmente um discão da porra. Em 97 sai o Freak Show, e apesar desse disco destravar a sua memória afetiva pela arte e músicas contidas nele, pasmem,
As vendas dele foram bem fracas na terra do tio Sam e bateram somente 500 mil cópias. É estranha essa repercussão baixa nos Estados Unidos, mesmo a bolacha tendo hinos como a Freak, Abuse Me e Cemetery. O Freak Show assume um lado mais Nirvana. Aquele groove mais arrastadão ainda estava lá em algumas músicas, mas o disco assumiu uma identidade mais curtiniana, com mais energia, velocidade e a raiva contida nos vocais histéricos do Daniel. Ok, as vendas foram baixas, mas foda-se, porque eles saíram em turnê com ninguém mais, ninguém menos que o Red Hot Chili Peppers e outras bandas de peso em festivais grandes, mesmo sendo acompanhados pelos pais e tutores, haja visto que eram menores de idade e estavam de recuperação. Neon Ballroom é outra capa que ativa sua memória afetiva de final dos anos 90. Lançado em 99, marcou muito por conter hits que fludaram a programação da MTV com seus clipes. A terceira obra do Silverchair é um disco mais maduro e em alguns pontos experimental, mostrando que o Daniel tinha evoluído e muito na arte de compor suas letras. Além disso, o disco tem um tom mais triste, melancólico e algumas vezes até parece ser meio romântico, mas não. Nessa época, algumas controvérsias começaram a surgir, como alguns da grande mídia dizendo que a banda nada mais era que uma cópia barata do Pearl Jam. Tão sabendo legal. Já o Silverchair rebateu e disse que, embora respeitasse muito o Pearl Jam, suas influências vinham de bandas clássicas como Led Zeppelin. E aí, o que vocês pensam sobre isso? Comentem aí embaixo. Nessa época começou a surgir e ser ventilado na mídia os problemas crônicos do Daniel. Ele tinha fortes problemas com depressão, anorexia e até passou por clínicas de recuperação. Ele também é vegetariano estrito e boicota qualquer tipo de marca que se utiliza, que se faça valer de produtos de origem animal. E também lá na época ganhou o título de homem mais bem vestido do rock, embora ele mesmo tenha dito que não se importava muito com essas coisas. Enfim. Em 2001, eles aportaram por terras brasileiras e fizeram um show no Rock in Rio. Em 2002, eles lançaram o Diorama, um disco denso, diferente e com um ar letárgico. Aqui eles se cercaram de uma produção bem melhor e o resultado saiu um disco mais potente e que, se eu bem me lembro, fez os fãs mais xiitas torcerem o nariz na época. Uma pena. Depois do lançamento do disco, prêmios ganhos e shows feitos, Daniel anuncia uma pausa nas atividades e monta um projeto paralelo com um cara chamado Paul Mac. Depois do tsunami de 2004, o Silverchair se reúne em um show beneficente, o Wave AD, e isso foi um gatilho para eles voltarem às atividades. Então, em 2007, nasce o último álbum deles, o Young Modern. A banda encerrou suas atividades em 2011 e o Daniel soltou algumas notas aí em suas redes sociais dizendo que
um dos seus problemas ali foi uma artrite reativa. Além, claro, com os problemas de anorexia, depressão e ansiedade. Além disso, esse tempo todo parado com a banda fez ele refletir o quanto a indústria fonográfica é podre. E ele já deu várias entrevistas dizendo aí que desencanou totalmente do Silverchair. E que, inclusive, quer distância dos ex-membros da banda. Bom, se você ainda tinha algum tipo de esperança de que eles voltassem, acho que você pode tirar teu cavalinho da chuva. Porque parece que não vai acontecer. Para os fãs, só lamentos.